Olá, seja bem-vindo ao meu canal Verdade e Realidade. Eu sou o Vitor Randoli e criei esse canal com o intuito de sairmos da superficialidade dos assuntos que merecem uma maior profundidade, tá bom? Então, a minha proposta com esse canal é estudar teologia católica, estudar filosofia realista e estudar as grandes obras literárias através de análises de bons livros, para que a gente possa engrandecer a nossa alma, para que a gente possa buscar as verdades que nos elevam ao divino, tá bom? Então, eu estou nesse momento analisando este livro, A Vida Intelectual, do padre Sertilanges. Este é o terceiro livro e eu pretendo aqui agora discorrer um pouco especificamente sobre a parte que nos fala do espírito da oração, tá? Então, se você não viu ainda o vídeo 1 e o vídeo 2, dá uma olhada lá no meu canal. Tem as introduções desse livro tão importante, né? Mas que vamos adentrar aqui especificamente sobre o espírito da oração, ou seja, como é necessário aquele que está buscando uma vida séria de estudos, né? Ter uma vida ativa contemplativa, digamos assim, né? Uma vida ativa na oração, tá bom? Então vamos adiante aqui. No começo desse capítulo, né, então o padre Sertilanges ele nos traz uma menção de Santo Tomás de Aquino e nos traz uma menção de Van Helmont. De Santo Tomás diz assim, ó: Oratione vacare non designas, né, que significa não deixes de te dedicar à oração. E Van Helmont diz: todo estudo é um estudo da eternidade, né? Então vamos entender bem o que Sertilanges e Van Helmont está dizendo com essa frase que é no mínimo curiosa, né? Todo estudo é um estudo da eternidade. Então veja, se nós pegarmos as ciências, né, exatas, digamos assim, o estudo da ciência, né? Então o que é a ciência? O que é aplicar a ciência a alguma coisa? Aplicar a ciência é estabelecer correlações, identificar alguns padrões, né? Então, o que a ciência faz? A ciência ela investiga no sentido que ela entende a correlação de uma coisa com outra e estabelece ali algum padrão que faça sentido, né? E toma aquilo através da investigação. Ele toma aquela relação como uma relação verdadeira, né? Então, é um trabalho magnífico, obviamente, se bem feito, onde, identificando os acontecimentos da natureza, né, nós conseguimos identificar essas correlações, estabelecer padrões entre elas e conseguimos identificar as causas, né? Então, Sertilanges diz exatamente isso aqui, né? O que importa na ciência são as dependências, as correlações, as conexões e as trocas que constituem a vida da natureza, né? Então veja, por detrás da ciência está uma verdade ainda que fragmentada, uma verdade que particular, mas uma verdade, né? Então a ciência ela busca esta verdade, né? Disso depende esta relação. Então, o que Van Helmont está querendo dizer quando ele fala que todo estudo é um estudo da eternidade? Uma vez que você identifica uma verdade mais particular ou fragmentada, não tem como ela estar desassociada da verdade universal, né? Então, como vimos anteriormente, o estudo, a intelectualidade, ela é uma vocação, um chamado da verdade universal que é Deus, e que exige esse espírito de estudiosidade e das virtudes para que a gente bem possa fazê-lo. Então o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, olha, por que é importante entender que mesmo se você for para particularidades, é importante a vida de oração? Porque no fundo, tudo está conectado com uma grande verdade universal e não se desassocia a essas coisas. Ou seja, as fragmentações da ciência, elas todas servem, em seu fim último, a uma verdade mais suprema e mais elevada,
né? Então, a ciência, ela é o conhecimento das causas, das dependências. E aqui se estabelece a relação de causa e efeito. Então, isso é importante citar. Então, a ciência está baseada na causa e efeito, né? Então, aconteceu algo, né? E aí vai se buscar a origem daquele fato, ou como aquilo se sucedeu para que acontecesse aquele ato, né? É a relação de causa e efeito. E quando nós vamos perscrutando e voltando entre as causas e efeitos, ou seja, o que deu origem àquela causa, qual foi o efeito que deu origem àquela causa. Aí você chega numa causa específica. Qual foi o efeito que deu origem a essa causa específica? Você vai antecedendo, você vai regredindo. E aí isso vem de Aristóteles, né, e depois aperfeiçoado por Santo Tomás. Qual é a causa primeira? Qual é a primeira causa que deu origem a tudo, né? E que é a questão de potência e ato. E aí Aristóteles vai dizer, olha, só pode ter sido, né, um primeiro ato, né? Nós já falamos um pouco sobre ato e potência nos vídeos passados, mas um primeiro ato que em si não dependesse de uma potência ou de um movimento. E este ato é imutável, e este ato ele não depende dessas relações, ele que dá origem a todas as coisas. Então isso é um pouco a base filosófica do que seria a teoria do motor imóvel de Santo Tomás de Aquino, né? Ou seja, é o primeiro ato que deu origem a tudo. Então veja, por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou dando essa volta? Porque independente do seu ramo de estudo ou daquilo que você vai buscar a verdade, esta verdade, se de fato ela é uma verdade, ela está conectada diretamente a uma verdade universal, uma verdade maior, uma verdade transcendente. Não tem como desassociar isso. E aí o ponto que Sertilanges está dizendo é exatamente isso, né? Cada verdade particular é um fragmento da verdade universal. Tudo faz parte de um todo. E a verdade particular é um símbolo do absoluto, né? Então, portanto, a gente pode entender que no método científico sério, obviamente, cada verdade é um ponto de encontro. É um fragmento que te leva a uma verdade maior. E ele complementa, a verdade não é somente o que se vê ou o que é observado pela ciência. Existem muitas verdades que não são observáveis, né? Esse é um pouco o movimento do cientificismo, né? De querer estabelecer que tudo que é real e tudo que existe deve ser necessariamente baseado em verdades científicas. Isso não tem relação nenhuma, isso não tem coerência nenhuma, porque nós sabemos que existem verdades, por exemplo, que elas não são verificáveis ou identificáveis pelo método científico, como o próprio amor, por exemplo, né? Como a bondade. Então, existem verdades que são ocultas, como a própria vida de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que é uma verdade, ele é o caminho, a verdade e a vida, e através dessa vivência no Espírito é que essas verdades também são reveladas. Então o grande ponto de Sertilanges aqui é o seguinte, olha, o método científico ele é bom, ele é importante, ele nos ajuda a estabelecer esses padrões, mas ele não tem sentido nenhum se ele não estiver conectado com a verdade universal, né? E aí ele complementa aqui. A inteligência só representa plenamente seu papel quando exerce uma função religiosa, ou seja, prestando um culto à suprema verdade por meio da verdade reduzida e difundida, né? Que é exatamente o que eu acabei de falar. Cada verdade é um fragmento que exibe as partes de um todo. Já a própria verdade é uma só, a verdade que vem de Deus, né? Então, é importante entender essa relação. Quando Jesus Cristo, nós falamos de Jesus, por exemplo, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e é importante fazer essa relação dele aqui, porque pelas próprias palavras dele, eu sou o caminho, a verdade e a vida, a gente entende que Deus feito homem, que é corpo, sangue, alma e divindade, não se desassocia do caminho da verdade e da vida. Então qualquer caminho que você vá buscar a verdade, que é este ponto de encontro, ao mesmo tempo você está buscando Jesus. Entende? Então,
Isto é uma mudança de mentalidade muito importante para aqueles que pensam que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, que não se pode misturar uma vida de oração ou uma vida intelectual, uma vida de oração com uma vida intelectual séria, que deve se fazer somente uma exegese histórica das coisas. Veja, o que a gente está querendo dizer aqui é o seguinte: o fim último de toda a base científica é encontrar uma verdade, ainda que uma verdade particular. E não tem como essa verdade particular não servir à verdade universal. É sobre isso que a gente está falando aqui, né? Então, ele continua aqui a análise dele. Ele diz assim: portanto, cada verdade é um reflexo. Por detrás do reflexo e atribuindo-lhe o valor está a luz. Ou seja, sobre cada verdade particular do método científico deve prover essa luz. Cada ser é um testemunho, cada fato é um segredo divino. Para além do objeto da revelação, o herói do testemunho. Então, quem é esse herói do testemunho? No fim das contas, é o próprio Deus. Então, cada verdade particular, ela busca o próprio Deus em última instância. Uma verdade particular, por mais que queira estar em primeiro plano, sempre terá imensidões no fundo distantes. Isso é muito interessante e verificável, né? É legal ver essa relação, por exemplo, do mundo científico, né? Eu estou falando muito do mundo científico porque geralmente se contrapõe ciência e religião, quando na verdade essa é uma contraposição infundada, né? Porque quando a gente vai para o objeto da verdade, as duas estão no mesmo campo. E é interessante fazer essa relação do que ele acabou de falar aqui, né? Uma verdade particular, por mais que queira estar em primeiro plano, sempre terá imensidões no fundo distante. Isso aqui me faz lembrar muito essa relação da física de Einstein com a física quântica, né? Interessante isso, porque Einstein, um gênio da humanidade, estabeleceu essas relações que fez sentido, a teoria da relatividade, que hoje é muito usado particularmente para várias coisas. Então, por exemplo, só temos o GPS hoje por causa da teoria da relatividade. Então, ele é um físico magnífico que colocou tudo isso em fórmulas e nos permite estabelecer essas relações que eu falei para vocês. E por muito tempo isso foi tido como absoluto. E sim, quando você olha para o macro, isso é muito interessante. Mas olha só, Heisenberg, depois um físico que foi estudar mais o nano, né, mais as micropartículas, ele percebeu que não faz muito sentido falar em partículas, mas mais em onda. Então, quando você pega o átomo, por exemplo, que até um tempo atrás se dizia que se tinha como indivisível, hoje a gente sabe que quando você vai no nano, não faz mais sentido falar em partículas, mas sim em ondas, que pela percepção do observador, ela muda o seu padrão. Então, olha que louco isso. Mas por que eu estou dizendo isso? Né? E Heisenberg, que é o pai da física quântica, ele vai dizer que a gente não entende física quântica porque a gente não entende Aristóteles. Então, olha só como uma coisa está totalmente entrelaçada à outra. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Que esses padrões, eles servem a verdades universais. Que, como diz aqui o Sertilanges, parece que elas estão em primeiro plano, mas sempre terão imensidões no fundo que são mais distantes. Então você nunca estabelece esse absolutismo no método científico, mas você sempre vai ter aquela parte subjetiva que não nos compete ou que nós não conseguimos adentrar nos seus meandros, que é a nossa vida espiritual, que são verdades absolutas que estão em profunda comunhão com todo esse mundo experimentativo que nós vivemos. Então existe aqui esta comunhão entre uma vida espiritual e uma vida científica. Existe, porque a vida científica, se o objetivo dela é buscar a verdade, a vida espiritual, ela tem o mesmo objetivo. Então, enquanto uma fica nas particularidades e estabelece essas relações, a vida espiritual, de uma maneira muito intensa, nos comunica isso diretamente na nossa alma, né? Então, olha só o que ele fala aqui. Poderíamos dizer que uma verdade particular é apenas um símbolo real, um sacramento do absoluto.
Para a alma totalmente desperta, toda a verdade é, portanto, um ponto de encontro. A vida da realidade não é tudo aquilo que se vê, e o que é observado e analisado pela ciência. Tem nem sentido, até porque hoje a gente tem uma teoria, daqui a um tempo se comprovará que aquela teoria ou ela estava particularmente certa, uma fração dela estava certa, ou ela estava errada, enfim. A ciência ela sempre vem se renovando em relação a isso, né? A vida da realidade... desculpa essa parte de ali. A realidade possui uma vida oculta. Olha só isso. A realidade possui uma vida oculta, como a de Jesus. E essa vida também é uma vida em Deus, como a vida de Deus. É uma revelação da sabedoria por meio das leis, de sua potência por meio de seus efeitos, de sua bondade por meio das suas serventias, da sua tendência à disseminação por meio das trocas de expansão. É sensato venerar e amar este tipo de encarnação no próprio contato com aquele que se encarna. Apartar este corpo de Deus de seu espírito é um abuso. Seria como abusar do Cristo vendo nele unicamente um homem. Então entendem o tamanho dessa compleição do que é a verdade? Né? Então aqui ele faz uma relação diretamente com as 7 características de Cristo, né? Corpo, alma, divindade, né? Corpo, sangue, alma e divindade, ok? Mas também é aquilo que ele diz, caminho, verdade e vida. Então tudo isso é uma compleição do Cristo que nos leva a esta verdade eterna e não se desassocia a isso, né? Nem a consciência, nem qualquer manifestação da vida deve ser separada de suas raízes, que estão na alma e na realidade, ali onde o Deus do coração e o Deus do céu se revelam e se unem. Que tenhamos conosco, contudo, e em tudo na nossa alma, a natureza e a permanência da divindade. Aí é que entra a questão da oração. Para obter esse espírito de oração na ciência, não é, aliás, necessário se entregar a nenhum tipo de arrebatamento misterioso. Não requer nenhum esforço extrínseco. Não há dúvida de que a invocação de Deus e sua intervenção especial tem o seu lugar aqui, né? Então veja, se o objeto é de ambos, ciência e religião, buscar a verdade, e não se desassocia isso, como é que você mantém o espírito da verdade dentro de você? É apenas através da vida de oração. Então esse é um ponto importantíssimo, né? Se você precisa de luzes racionais, mas você também precisa de luzes espirituais para entender a verdade como um todo, somente estudar não é necessário, não é suficiente, desculpa. Mas o estudar com a presença do Espírito. Essa é a grande questão. Porque enquanto o teu raciocínio, ele te eleva e ele te dá uma capacidade de, né, inteligir sobre aquilo, o Espírito te revela as verdades mais ocultas que num todo te trazem a verdade. Né? Então isso é muito, muito, muito importante. Muito importante. É muito comum a gente ver pessoas muito inteligentes aí do mundo dissertando sobre várias coisas e buscando apenas, digamos assim, explicações, relações humanas, né? Quando a gente sabe, quando você vai um pouco para o lado da fé, você fala, bom, isso já foi resolvido pela fé. Mas como a pessoa não tem fé, ela fica ali rodando no mesmo círculo e não consegue sair daquela divagação. Então, como diz São João Paulo II, né, na sua encíclica Fides Ratio, fé e razão são como duas asas que te elevam para a verdade, para Deus, né? Ali no contexto é Deus, mas aqui estamos falando da verdade. Elas se complementam, elas não se contrapõem. Esse é o grande ponto. Então, a vida de oração, e toda oração é um encontro, toda oração é um diálogo, né? Então, o que é necessário para a oração? Que você esteja lá e que o teu amigo na oração, que é Deus, também esteja lá. E desse encontro brota intimidade, e dessa docilidade do Espírito ele vai te revelando a verdade. Então, olha só, quem tem este hábito, e quem tem os dois, a vida no Espírito e a busca da razão através do intelecto, tem as ferramentas completas para se chegar à verdade. Esse é o grande ponto.
E toda a verdade particular leva a uma verdade universal. É um fragmento da verdade universal. Né? Então não se desassocia as duas coisas. Né? E aí então ele continua aqui para a gente fechar. Né? Mas na própria ciência, na ciência cristã, encontraremos a escada que, levando-nos a Deus, há de nos permitir voltar ao estudo como uma alma mais lúcida, como se tivesse recebido os dons do profeta. Então Deus, naquele momento do teu estudo, como você tem o Espírito dentro de você, ele vai te iluminando, né? Por isso que é o Espírito da inteligência. Ele vai te iluminando para que você possa contemplar aquelas verdades e com a profundidade do teu espírito entendê-la. Muita coisa você entende com a profundidade do espírito e não somente com o intelecto, né? É um complemento. Tudo que instrui leva a Deus por um caminho nebuloso. Toda verdade é autêntica por si mesma, eterna, e a eternidade que ela traz em si orienta para aquela da qual é a revelação. Por meio da natureza da alma, onde podemos ir então, senão a sua fonte, né? Então está claríssimo aqui. A partir de então, é só deixar por um lado o espírito ao seu próprio desenvolvimento e por outro lado a sua própria atenção, para que o objeto de um estudo particular e o da contemplação religiosa, num vai e vem, se estabeleça com as vantagens para ambos os lados. Entende que se você não tiver um ou não tiver outro, é como se tivesse te faltando recursos para chegar à verdade? Né? É isso que Sertilange está falando aqui. Os dois andam juntos. Vivenciamos aí um episódio de um acontecimento espiritual. O ser infinito e a permanência infinita nos envolve e os nossos estudos tornam-se verdadeiramente estudos de eternidade. Então, nós entendemos por que Van Helmont fala que todo estudo, se for um estudo verdadeiro, é um estudo da eternidade. Tá bom? Então, nesse capítulo aqui, fica bem claro o quanto precisamos da íntima união com Cristo, com Deus, o espírito de oração, a vida espiritual, para que podemos chegar na verdade completa e não apenas em fragmentos dela. Tá bom? Fica conosco aqui que nós continuaremos nos próximos livros a analisar os demais capítulos. Obrigado e até mais.